O pacotão de reforços acertado com o Goiás para a sequência da Série B e também os jogadores que ainda têm negociações, conversas, quais posições o Goiás ainda está atento no mercado da bola. Quero dar minha opinião em relação a esse atual plantel do Goiás, se já é suficiente para subir, por exemplo, para a Série A, o que tem, por exemplo, de verdade em relação à parte financeira do Goiás. Hoje o Goiás ele tem dívida, qual é o valor em caixa, quanto o Goiás orçou para gastar nesse ano, e se não subir, como fica para o ano que vem, enfim, dá um aspecto, né, em termos tanto esportivos, deste Goiás, né, olhando a parte dentro de campo, a necessidade de reforços, os que já estão no clube, e olhando também na parte futura. Será que o Goiás não pode gastar um pouquinho mais nessa atual janela de transferências que já se encerra nessa semana? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e a Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil, para você sair de carro novo e ainda ganhar uma camisa do Goiás na hora. Só falar que veio através do YouTube do Goiás, tá bom? Lá na Atitude Multimarcas você encontra financiamentos a partir de quinhentão, tanto a sua entrada quanto também a financiamentos com as parcelas a partir de R$500. Obviamente vai depender da sua entrada, enfim, facilitada para você. Com o Brunão, o gordinho mais gente boa do Brasil, que virou super-herói também para você sair de carro novo já nesse ano de 2024. A Atitude que está localizada na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, pertinho aí para todo mundo. E tem, além dessa mega vantagem, né, você encontra veículos seminovos, dando o seu atual carro de entrada também, compra e venda e consignação de veículos seminovos é com a Atitude Multimarcas. Todas as informações eu vou deixar para vocês logo aqui abaixo no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do Goiás e também a parte financeira. Em relação ao dinheiro, e aí, Guilherme, como está o Goiás nesse ano? Óbvio que eu não sei de tudo, tá? Eu não tenho aqui o saldo, o extrato bancário do Goiás na minha conta, mas eu pego tantas informações que a gente tem, o que o Goiás gastou, o que pensa tal diretoria, enfim, e os valores levantados, tanto pelo Luciano Paciello, a primeira entrevista de apresentação, ele falou que o Goiás teria 50 milhões. E que ainda assim, né, orçado para o futebol nessa temporada, o Goiás também poderia gastar, ele até falou novamente sobre isso, mais uns 10 milhões de reais. Óbvio, o Goiás ainda tem dinheiro em caixa, ele começou essa temporada com pelo menos 120 milhões de reais parado, tanto em relação às economias dos anos anteriores, que eu entendo completamente, tá? Em termos financeiros, o Paulo Rogério Pinheiro foi sim muito importante para o Goiás, só que no aspecto esportivo, principalmente no ano passado, onde o Goiás já tinha um fôlego maior, vamos colocar assim, o Goiás poderia ter tirado a mão um pouquinho mais do bolso. Óbvio, a situação passada, ok, sobrou essa grana para 2024, é um dinheiro, sim, importante, alto para um clube de Série B, já que os clubes grandes aí da Série B, quase todos eles, estão mega endividados, né? O caso, por exemplo, do Santos, do Sport, do Coritiba, né? Mesmo tendo a SAF, o Coritiba antes era um clube de 200, 300 milhões de reais em dívida. Quem mais? Se eu não estiver enganado, o Ceará também tem uma dívida legal. Então, assim, é uma situação vantajosa que o Goiás tem. Então, em termos financeiros, se a gente pegar desde 2020, o Goiás, até antes, né? Desde 2019, o Goiás não tinha uma situação tão confortável como esse ano, mas não vem dando tão certo, né? Muito por conta de que o planejamento do Goiás foi muito mal feito. Uma prova que nem todo o dinheiro também é a solução dos problemas, né? Tanto nessa Série B, onde o Goiás conseguiu ir no mercado e contratar nomes caros, né? Até aqui não vem sendo o diferencial, por exemplo, o Thiago Galhardo, o David Braz, mas pode funcionar. Aquele começo de ano do Goiás, que não estava gastando dinheiro, é bom dizer isso, a folha salarial do Goiás não chegava, se eu não estiver enganado, não chegava nem a 800 mil no Campeonato Goiano, então não deu tempo, o Goiás fez tudo meio que às pressas e está pagando o preço também neste ano. Se o Goiás gastar um pouquinho a mais do que esse orçamento, não vai quebrar o clube, tá? O que seria um quebrar o clube? Se o Goiás colocasse mais, sei lá, 40 milhões desse orçamento já nessa Série B e não subisse para a Série A. Aí sim seria uma situação muito perigosa para o ano que vem. Mas o Goiás gastando esse valor que orçou, até uns 50, até uns 60, 70 milhões de reais com o futebol e não subindo, é ruim. Mas para o ano que vem o Goiás ainda vai ter um elenco mais ou menos, para investir mais ou menos igual foi desse ano. Se acontece do Goiás investir muito mais e não subir, aí sim a situação fica mais perigosa. Ou seja, o Goiás
pode gastar ainda um pouquinho a mais. Não estou falando para fazer loucura, não estou falando para sair pagando compensação financeira de 20 milhões de reais, não é isso. O Goiás tem sim que ser cauteloso e no meu entendimento, já com o elenco que tem hoje, o Goiás consegue subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, ponta direita ou até mesmo um meia atacante, tá? Então, eu sendo diretor de futebol do Goiás, o que eu faria neste exato momento? Eu contrataria pelo menos mais um jogador ofensivo, de preferência um ponta esquerda de qualidade, tá? Um jogador caro e na faixa de 200, 250 mil reais mensais. Isso não vai quebrar o Goiás, isso não vai torrar o orçamento completo. E os outros jogadores que chegaram, eu acho contratações aceitáveis. Não são extraordinários, nem o Reinaldo, nem o Aloysio, o Edu, o Rildo, o Matheus Gonçalves, mas para a Série B é basicamente isso que tem para hoje, tá? Então o Goiás hoje ele está sim atento, tá? Isso eu posso garantir para vocês. O Goiás ele deve contratar no mínimo mais um jogador nesse campo ofensivo, seja um meio atacante, seja um ponta direita e pelo menos mais um lateral, tá? A tendência é nesse momento o Goiás está assim de olho no mercado da bola para contar com mais um lateral. A questão é que a janela já se encerra na sexta-feira, né, dia 2 de setembro, perdão, não, calma aí, 2 de setembro, aliás, acabei confundindo, né, a janela de transferência se encerra no final do outro mês, né, acabei até errando nisso, calma aí, janela, transferências, Brasil 2024, se eu não estiver enganado é isso, né, do dia 2 de setembro, os clubes podem contratar aqui no futebol brasileiro. Então, ainda tem um tempinho, né? Fechou aquela primeira janela ainda no mês de abril, né? O Goiás que teve uma janela bem menor na temporada passada, na última janela, onde se encerrou e ali só podia contratar jogadores dos estaduais. E esta última janela agora, ela abriu no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Então tem o mês de agosto ainda completo, tá? Acabei fazendo uma confusão aqui, eu peço perdão para vocês. Dia 2 de setembro. Então é um tempo grande ainda para o Goiás ficar atento no mercado da bola. Óbvio que passa rápido, tá? Não dá para deixar tudo para a última hora, porque os clubes também estão contratando. E a necessidade sim de ficar atento no mercado e se reforçar. Dá para o Goiás contratar mais um jogador. Esse elenco não é tão ruim assim quanto parece. Falta comando técnico, só que para garantir, né, para não ficar naquela nossa e se, igual foi no ano passado, né, se o Goiás tivesse um elenco um pouquinho maior, não estou falando de 10 milhões de folha não, mas 1 milhão de reais a mais, ou seja, considerando o 13º, se o Goiás tivesse gastado 15 milhões a mais no ano passado, ele não teria sido rebaixado. Se tivesse contratado e mantido o Armando Evangelista também desde o começo do ano. Enfim, algumas escolhas da antiga diretoria. Então beleza, já falei sobre a necessidade, sobre a parte financeira e agora sobre os contratados, né? Tem o Reinaldo, o Aloysio Souza, a tendência que ele, um nome que já está encaminhado, o centroavante Edu, o Rildo e também o Matheus Gonçalves, nomes condizentes com a Série B. Acho que a única aposta seria mais o Aloysio, mas pô, um cara que foi titular no ano passado na primeira divisão portuguesa, não é uma ruim contratação para a Série B, tá? Se fosse para a Série A eu teria as ressalvas, mas para a Série B ok, tá? É plausível. O que seria a minha escalação titular hoje? O Tadeu, Dieguinho, Messias, David Braz e o Sander, né? Mas o Sander não vem jogando nada. Marcão, Juninho, Rafael Gava, o Natan, né? Nesse meio de campo, juntamente com o Regis no meio de campo. No ataque o Wellington, o Thiago Galhardo e o Paulo Baia ou o Rildo. É sim um time bom, tá? A gente pode estar com raiva de tal jogador, enfim, a fase não tá legal, mas para a Série B um time desse dá para subir, tá? Igual eu falei, não vamos contar só com o mínimo. Não, o Goiás chegar na marca ali de 63 pontos, porque pode correr o risco de não conseguir subir. Mas a campanha de meio de tabela até agora é sim contestável, tá? Não é aceitável para aquilo que tem de opções o técnico Márcio Zanardi, mas simplesmente não encaixa. Então eu ficaria muito atento em relação ao novo técnico, tá? O Goiás precisa de um comandante mais caro e dentro desse Goiás também já deu uma aliviada na folha salarial com a saída, né, de alguns jogadores, saídas de atletas que não vinham sendo aproveitados. Os contratados até aqui não tem nenhum jogador de 200 mil, por exemplo, tá? Não é o caso de nenhum contratado, né? Deve, igual eu falei, não é certeza, né? Mas deve sempre beirar aí nessa faixa de 80, 70, 100 mil reais mensais. Não são jogadores extremamente caros e o Goiás pode sim, tá? Investir um pouquinho mais. Não estou falando para trazer o Michael e o Pedro Raul de volta, apesar que seria muito bom, né? Mas pelo menos mais 2 jogadores diferenciados nessa faixa de 150, 200, pelo menos mais um de 250 mil, eu vejo que é necessário o Goiás trazer, especialmente pelas pontas, tá? Um ponto esquerdo de preferência, tá?
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil. Fechando o negócio, você ganha uma camisa do Goiás na hora com o Bruno. O link da oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.